Mega, ministrações e explicações de Gênesis Apocalipse, capítulo 1, versos 3 e 4. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Pela misericórdia de Deus, nós estamos dando seguimento a esse desafio enorme, mas o Senhor tem nos respaldado. E se você tem sido abençoado, se você já acompanha desde o verso 1, Gênesis 1 e 1, então você vai poder nos ajudar a cooperar conosco, trazer mais relevância a nosso canal e a nosso projeto Mega, quando você compartilha, quando você ativa o sininho, quando você se inscreve, quando você indica o canal. Então é uma forma de você incentivar. Eu particularmente estou bastante motivado, ainda não tem tantas pessoas que estão seguindo, mas se você está vendo esse como o primeiro vídeo, ainda dá tempo de você retomar Gênesis 1 e o verso 1, Gênesis 1 e o verso 2. Hoje, como os versos são menores, nós vamos meditar em dois versos, o verso 3 e o verso 4, não é? E dá para a gente avançar um pouco, porque não tem muitos problemas na tradução, não é? Como é de costume, a gente lê primeiro uma tradução comum, não é? Uma Bíblia na linguagem de hoje, uma revista atualizada, e diz assim: disse Deus, haja luz. Estou no verso 3, do capítulo 1. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Vou ler agora uma versão mais aproximada do original hebraico, não é? Aqui eu estou com uma Bíblia textual, uma Bíblia muito boa, e tem outras Bíblias também com versões aproximadas. Vê se você percebe algum diferencial, porque é importante você já ir treinando o ouvido, não é? Quando você lê uma versão e outra, e vai tendo aquela percepção. Então, Gênesis 1, verso 3 e 4 da Bíblia textual. Então disse Elohim, haja luz, e houve luz. E viu Elohim a luz que estava bom, e Elohim fez separar a luz da treva, e chamou Elohim a luz dia, e a treva tem chamado noite. E houve tarde e manhã, dia 1. Então você percebeu algumas diferenças aqui, mas a diferença principal é uma que nós já temos percebido desde o outro estudo anterior, verso 2, porque em toda a Bíblia comum aparece a expressão trevas no singular. E aí fica muito geral, as pessoas pensam que essa treva é a treva do inferno e da malignidade. E quando na verdade o texto traz uma expressão shoshek, essa expressão diz respeito à treva no singular, particularmente uma treva como fosse um mover de Deus, uma ação de Deus, de acordo com a sequência daquele caos, o tovu vavohu, né? O caos e o vazio. Então Deus já estava proativo ali, gerando aquela treva sobre a face do abismo, e acima da treva pairando. Então nada tem a ver com o inferno, e mais tarde nós vamos ver que Deus não vai desprezar essa treva no singular. Você vê também no lugar de Deus a palavra Elohim, não é? A expressão viu que a luz era bom e não boa, né, necessariamente, mas não tem muita diferença nessa parte. E o dia 1, não é? Então nós vemos aí que Deus vai trazer um novo nível de criação. Até então nós percebemos a ação de Deus no criar, no verso 1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra, o bará de Deus. Aqui já é diferente, porque inaugura um novo nível de criação, uma criação específica que diz respeito à terra, não é? Aqui já não diz respeito à criação do universo. O verso 1 tem mais a ver com a criação do universo como um todo, mas o verso 2 o verso 3 é específico, diz respeito a um momento inaugural da criação da terra, não é? Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus quis começar o projeto Terra com essa matéria
não é, com esse elemento, o elemento luz, não é? E é justamente nesse momento, no verso 3, que ele começa a desenvolver o projeto Terra, nessa porção da palavra, né? Não tem a ver com a criação do universo como um todo, e sim com a Eretz de Deus, com a terra, não é? Essa expressão aí no hebraico é Or, não é? A expressão para a luz, e é muito interessante, porque aqui Deus já não está mais trabalhando com o seu bará, com a sua criação, mas ele está falando o poder da palavra, verbalizando. Disse Deus, haja luz e houve luz. É esse primeiro verso 3 aqui da nossa meditação de hoje. Se, só para a gente ilustrar, para dar uma lucidez melhor, se a gente fosse considerar que essa luz fosse personificada, personalizada, fosse uma pessoa, no original hebraico não daria nem para ela questionar o comando de Deus. Disse Deus, haja luz. No original muda muito pouco. É praticamente disse Deus, haja luz, haja luz. Ou seja, é como se a luz simplesmente recebesse um comando. Não foi uma sugestão de Deus, foi um comando e veio a existir a luz. Muito lindo esse poder de Deus sobre os elementos. Então nós vamos ver um segundo momento aqui já no verso 4, como não tem muito problema de tradução essa parte, e diz assim: e viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que a luz era boa. Então primeiro nós, no verso 3, Deus disse, agora Deus viu, o seu poder analítico, viu Deus que a luz era boa. Eu quero chamar a atenção aqui, que quando a gente vê essa parte, diz, viu Deus que a luz era boa, automaticamente, como tem a expressão treva no verso 4 aqui, então a gente entende por dedução que viu Deus que a luz era boa e a treva é ruim, a treva é do mal. E não é esse sentido. Ele analisa, viu Deus que a luz que ele criou naquele momento era boa, mas ele não faz nenhum comentário sobre a treva, porque ele já tinha manipulado a terra antes. A treva já era um elemento que ele vinha trabalhando antes, desde o verso 2. Então ele só precisa analisar a luz. Viu Deus que a luz era boa. Não necessariamente está dizendo que a treva é ruim. É importante a gente pensar também e ver também o que Deus não disse, o que Deus não analisou, não é o que ele não afirmou. Viu Deus que a luz era boa. E aí essa expressão ela vai ser muito rica na palavra, porque a gente não adianta nada a gente ficar só explicando a palavra aqui e não trazer a perspectiva de Cristo. Ele é pela lente de Cristo que a gente vê a Bíblia toda e obtém mais do que pesquisa literária, obtém revelação do Espírito, né? Então você vai ver em João, capítulo 1, verso 4, no Novo Testamento, o Evangelho de João, que João quer começar o Evangelho dele como se fosse o Gênesis, como se ele estivesse dizendo assim, ó, depois de Jesus é tudo novo, vamos zerar a quilometragem. E ele diz assim, no verso 4, e a vida era a luz dos homens, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, falando em relação a Jesus. Então essa luz aí é a mesma é o mesmo radical. A vida era a luz dos homens, apesar que é escrito no grego, no Novo Testamento. Então Jesus estava aqui na criação quando Deus disse haja luz, e ele também é a luz. Mas em Mateus 5,14 ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Ou seja, o DNA da criação de Deus aqui no começo do Gênesis perpassa em Jesus e reverbera em nós. Ou seja, Deus disse haja luz e houve luz, ele estava com Jesus, Jesus é a luz do mundo, mas também Jesus disse que nós temos desse DNA, então ele afirma, vós sois a luz do mundo, não é? Então, o Salmo 119, 103, que é muito conhecido, também aparece a expressão lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, veja como essa luz, desde a criação, que ela vem se manifestando, né? Enquanto, como Jesus, como nós, como a própria palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho.
Que matéria-prima que Deus gosta de usar aqui, essa luz, esse ó em hebraico, né? Mas também nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 4:4 a luz do Evangelho, a expressão luz do Evangelho. Então, essa matéria-prima, por assim dizer, para ficar mais fácil de entender, ela se manifesta na essência de Cristo, na essência da criação, na essência de nós mesmos, que nós somos chamados luz do mundo por Cristo, mas também na essência do Evangelho, a luz do Evangelho, né? E Deus faz essa análise e ele vê que a luz era boa, né? Então aí a expressão é kaitov, né? Ou kitov. É interessante quando você vai em Israel, nos hotéis, eles de manhã cedo, eles vão dar o bom dia, eles vão dizer Boker Tov. Então, Boker Tov é o bom dia. Então, essa expressão Tov aqui está correta mesmo, é o bom. Viu Deus que a luz era boa, bom, não é? Quando é à noite, então não é mais Boker Tov, mas é Laila Tov, que Laila é a expressão para a noite, que nós vamos ver logo abaixo aqui. E o Tov é boa noite, não é? Então, logo a gente aprende, quando a gente conhece aqui um pouquinho do hebraico, logo a gente aprende a dar o bom dia ou boa noite, porque essa palavra bom vai aparecer nas primeiras páginas da Bíblia, não é? De Gênesis. E avançando para o final aqui da nossa apreciação aqui de Gênesis, capítulo 1, verso 3, e agora já no verso 4, finalmente Deus diz assim, Gênesis diz, e fez separação entre a luz e a treva, diz o versículo, né? Então, do 3 ao 4, disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e essa terceira parte, e fez separação entre a luz e a treva, não é? A luz, ó, e treva, shoshek, a mesma expressão desde lá do verso 2. Lembra-se que na última ministração que nós explicamos sobre o verso 2, que aquela treva não era uma treva maligna nem do diabo, né? Mas era uma treva que Deus estava trabalhando e ele vem agora fazer separação entre essa luz e essa treva, na qual ele vai futuramente trabalhar, e já no verso 5, na nossa lição de amanhã. Então, quando Deus tem essa prática, faz separação entre luz e trevas, ele vai fazer várias vezes essa separação, não é porque ele quer descartar nenhum nem outro. Você vai ver ele fazendo separação entre as águas, não é? E a terra seca. Ele vai trabalhar na água e na terra seca. Ele vai fazer separação entre dia e noite. Então ele vai trabalhar com o dia e depois ele vai trabalhar com a noite. Então quando ele faz separação é porque ele vai utilizar particularmente, posteriormente, não é? É porque ele vai trabalhar com cada matéria dessa de maneira muito específica, não é? Então, quando aparece a expressão separação, fazer separação, então está dizendo aqui exatamente que é um indicador que Deus vai utilizar, que Deus vai preparar e Deus vai aperfeiçoar, né? Vai lançar mão dessa matéria. Então, aqueles elementos que Deus separa, então vão dar um poder comprobatório de que o design inteligente de Deus está na ativa, não é? Esse é o criacionismo. Eu quero ler aqui um conceito muito bom de criacionismo, né? Que é o princípio bíblico que se opõe à ciência, que a ciência bate na tecla do evolucionismo, darwinismo, né? Então, criacionismo é uma cosmovisão que diz que a origem do universo e das vidas são resultados de um ato criador intencional. Um ato criador, ou seja, o próprio Deus criador, intencionalmente. Então aí já está implícito também o projeto de design inteligente, não é? E fez Deus separação entre luz e trevas. E ele depois, posteriormente, vai trabalhar com essas matérias-primas. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que haja sempre luz dentro de nós para fazermos o bem e para fazermos a vontade
do Pai. Shalom.